mais do que a minha ideia. Política se faz em conjunto. A ideia do PSD é uma candidatura própria. Aliás, nós apoiamos, na verdade, o fim da coligação na majoritária também. Claro, com a diminuição do número de partidos e a oportunidade para que os partidos possam lançar os seus candidatos e aí sim buscar alianças num segundo turno. Portanto, essa candidatura é muito mais do que minha, do partido. Eu sou hoje, Carol, o primeiro candidato do PSD da história, desde a sua fundação, no estado de São Paulo. Uma posição que me honra, né, e ao mesmo tempo eu sei da responsabilidade. Nós não estamos preocupados nesse momento com o percentual. E política não se faz com a próxima eleição. Nós estamos nos empenhando e vamos fazer tudo para ganhar essa eleição. Mas mais importante do que isso, a prática da boa política é construir um partido cada vez mais forte, levar boas ideias para a gestão, que ao longo da campanha pode servir até de pauta para outros candidatos. É nisso que eu acredito, na prática da boa política. Eu comecei a minha eleição como prefeito de São José dos Campos em 2016 com 2% dos votos. Ganhei com 62% dos votos, a maior votação da história. É claro que cada cenário é um cenário, mas eu não tenho dúvida que, como a eleição se apresenta hoje, a fotografia e o cenário político-eleitoral do Estado de São Paulo permite que um candidato como eu, que tem uma história, possa ter a oportunidade de mostrar essa história, esta experiência e praticar a boa política e a boa gestão. Perfeito. O senhor apoiou o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do PSDB, enquanto o senhor ainda estava no PSDB. A sua saída do partido está diretamente relacionada à vitória de João Dória nas prévias? Sakamoto, eu ao longo dos últimos anos tenho dito que o PSDB que está saindo de mim, não eu do PSDB, na época, antes de me desfiliar. O PSDB não teve a capacidade de se renovar ao longo dos últimos anos. Portanto, eu não reporto toda a culpa, até de um desmonte do PSDB, exclusivamente a situação do ex-governador João Dória. Também, ao longo da pandemia, eu tive embates com o governo do Estado de São Paulo, eu defendia que as cidades tivessem autonomia para a tomada de decisão, cidades do porte de São José dos Campos, houve muitos embates, muitas discussões, o conceito de vida para mim era saúde e economia, nunca fui um negacionista em relação à doença, muito pelo contrário, mas defendia que municípios como o meu soubessem como fazer e a hora de fazer o seu fechamento e abertura. Além disso, depois desse episódio, isso eu não estou falando agora não, porque sou candidato, viu, Sakamoto? Lá em abril, maio do mês da pandemia, eu fiz um artigo para o jornal aqui da minha cidade que dizia um governo longe das pessoas. As tomadas de decisão do Palácio do Bandeirantes estavam muito distantes do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, na pandemia, quando se fechava um cabeleireiro, né, não se pensava naquela pessoa que tinha uma cadeira de barbeiro, de cabeleireiro na garagem da sua casa. Mas, né, avançando da pandemia para a política e terminando a sua resposta, sim, nas prévias eu também apoiei o candidato Eduardo Leite, nós fomos o único diretório municipal a apoiar o Eduardo Leite no estado de São Paulo. Houve 3 prefeitos, eu, prefeito de Santo André, prefeito de Jacareí, mas um único diretório que, por unanimidade, resolveu apoiar a candidatura, foi o diretório de São José dos Campos. Então, a soma desses fatores me levaram, junto com o time do PSDB daqui, a migrar para o PSD. Aqui, o PSDB foi sempre muito considerado, né, pelo governo do Estado de São Paulo, pelos nossos colegas do PSDB, mas eu costumo dizer, viu, Sakamoto, nós éramos muito admirados e considerados, e se a gente ficasse quietinho aqui em São José dos Campos, né, então a gente teve uma oportunidade de levar o jeito de fazer política e gestão. É que o senhor colocou, desculpe só fazer tirar uma dúvida, porque o senhor colocou que não foi exclusivamente por conta do ex-governador João Dória, e ao mesmo tempo o senhor falou que o Palácio dos Bandeirantes estava muito distante da população. Não é exclusivamente, mas é, na sua opinião, principalmente. Sim, houve um peso, eu sempre disse que sim, tínhamos um peso, não só pela gestão do Palácio do Governo, mas pela gestão política. Ao longo ali, a gente viu a questão com o próprio governador Geraldo Alckmin, as posições políticas e de gestão, é a soma, né? A decisão não se deu única e exclusivamente por Dória ou pela gestão da pandemia, mas sim por um conjunto de ações, mais essa questão do PSDB de hoje, que não é o PSDB de antigamente, aquele PSDB que há 28 anos, com 23 anos eu me filiei. Agora, teve algum momento de gota d'água? Como é que está a relação do senhor com o governador Dória hoje? Porque era uma relação até boa no início, né, da gestão.
dele, e teve toda essa questão da pandemia, a questão das prévias, né, que desgastou muito o partido, dividiu muito o partido. Queria saber como que está a relação do senhor hoje com Dória, e se houve algum episódio que o senhor considerou ali uma gota d'água, o senhor disse, não dá mais para ficar no partido, porque é uma decisão, como foi a de Alckmin, difícil de sair de um partido, né, que o senhor estava há quase 30 anos. Então, qual foi o momento que o senhor entendeu que o senhor não cabia mais ali? Olha, Carol, a minha relação pessoal, né, com o Dória é boa, não tem problema algum do ponto de vista pessoal. Aliás, eu sempre deixo claro que, para mim, fazer boa política é fazer críticas ao CNPJ e não ao CPF. Né? Então, eu não tenho qualquer... Aliás, com Bolsonaro a mesma coisa, esteve na minha cidade, fiz questão de participar do evento com Bolsonaro. Se Lula, na época que fosse prefeito, viesse, eu também o faria. Existem, na boa política, naquilo que eu acredito como sendo boa política, o respeito está em primeiro lugar. Portanto, a minha relação pessoal com o Dória é absolutamente tranquila. Eu discordo em relação à gestão e política, deixei isso claro de forma transparente, tanto para ele, nas oportunidades que eu tive de visitá-lo no Palácio dos Bandeirantes, também para o próprio Rodrigo Garcia, quando, já na época que o Rodrigo Garcia se transferiu para o PSDB, já existia a possibilidade de eu sair do partido, tive uma conversa particular com ele me pediu para permanecer no partido por um período, e assim eu fiz. Né? Então, política se faz com diálogo, com respeito, portanto, as minhas críticas são ao PSDB, aos caminhos que o PSDB levou e ao jeito de fazer política e gestão com o comando do governador João Dória, porque no estado de São Paulo, o governador João Dória passou a comandar, né, o diretório estadual e as suas ações. É essa política que foi implementada no PSDB que eu não concordo, por isso foi buscar um novo caminho junto com um grupo de pessoas que fazia política. Não se trata de um projeto pessoal meu, mas sim de um time aqui de São José dos Campos que cuidou da cidade por 20 anos e agora viu neste caminho do PSDB uma boa oportunidade.